ao nosso programa Espaço Mulher. Um programa feito para você, exatamente. Uma esposa, uma mãe, uma filha, uma mulher de negócios de sucesso, uma dona de casa, é isso mesmo, mulher virtuosa. E no programa de hoje, nós vamos abordar temas incríveis. Vamos falar como que nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos falar sobre quarta dimensão, sobre escolher o nosso futuro. Exatamente. Você sabia que o seu futuro está em branco? Mas isso nós vamos deixar para a nossa convidada especial de hoje, que promete. Isso mesmo. E hoje eu peço que você entre em contato conosco, não é? Compartilhe conosco as suas fotos, de onde você está assistindo o nosso programa e principalmente comente também sobre o tema de hoje. Não saia daí, porque o programa hoje, ele promete. Como sabem, já iniciamos o nosso programa e o conselho do dia hoje é sobre algo interessante. Vaidade. O que é vaidade? Talvez é aquela pessoa que só se preocupa com a parte externa, não é? É cabelo, é unha, é a beleza, é a roupa, mas isso é algo que deixa a mulher um pouco desinteressante, chata. A mulher que só pensa nisso, só fala disso. Também é aquela que diz que sem mim nada acontece, eu é que sei. Isso não tem nada para agregar em nós como mulheres. As nossas atitudes têm que falar muito mais alto do que a nossa fisionomia, o nosso cabelo, a nossa unha. Exatamente. Nós precisamos de entender que quando nós deixamos o nosso caráter falar, a nossa beleza interna é que vai sobressair. Por isso nós temos que cuidar do nosso interior, da verdade que nós somos, porque é isso que nós vamos acrescentar na vida do outro. E vamos aqui, sem mais delongas, conhecer a nossa convidada de hoje. E aqui estou eu, no nosso momento do bate-papo, com a nossa convidada que está aqui do meu lado, mas que ainda não vai aparecer. Por quê? Porque eu quero exortar você a entrar em contato conosco. Sim, através do nosso WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre o tema Antes de Casar, baseado neste livro da Cristel Tadeu. Se você quiser adquirir esse livro, é só você mandar uma mensagem aí também no WhatsApp, que a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te mostrar perfeitamente como é que você pode fazer para adquirir. Porque hoje nós temos temas assim maravilhosos, temas espetaculares para nós podermos abordar aqui no dia de hoje. Então, aqui nós temos e vamos dar as boas-vindas à nossa convidada. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada, Janaína. Muito obrigada. É um prazer muito grande te receber aqui. Sim. Hoje nós vamos conversar sobre algo bem interessante, né? Sim, claro. Hoje nós vamos levar, assim, uma conversa muito dinâmica, uma conversa muito alegre para aquelas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo. Afinal, esse programa foi feito especificamente para elas, né? Com certeza. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre andar, né, por Deus em primeiro lugar. A verdade é essa. Então, o que tem assim para me dizer sobre por Deus em primeiro lugar? Como é que nós podemos falar para as mulheres lá em casa este grande segredo que pode transformar a vida delas, não é? Na verdade, colocar Deus em primeiro lugar é colocar Deus em tudo, né? Na nossa vida, como mulher. Então, acreditar em Deus, falar com Deus, é uma coisa dinâmica. Como nós estamos aqui numa conversa, a gente também pode falar assim com Deus. Exato. E falar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Então, buscar a Exatamente. Deus e falar com Deus coisas que talvez a gente às vezes quer falar com uma amiga, alguma coisa assim, mas é muito mais fácil a gente se abrir com Deus e falar com Deus. Situações que às vezes não estão tão boas, não é? Às vezes o coração não está tão legal, às vezes algumas atitudes que passamos no nosso dia a dia não foi muito bom. Então,
falar com Deus é assim. É como nós estamos numa conversa, nós também Exato. falamos assim com Deus. E nós estamos falando sobre antes de casar, né? Nos Yeah. programas anteriores falamos sobre namoro, falamos também sobre o casamento. Yeah. E eu vejo que hoje em dia, muitas mulheres, elas estão tão obcecadas, né? Porque o relógio está passando, o relógio está passando, o relógio está passando. E elas estão tão obcecadas em casar que elas não pensam em mais nada. Elas acham que aquele tem que ser o objetivo da minha vida e ponto final. E por estarem assim, Deus não consegue ajudá-las, né? Yeah. E é interessante nós falarmos hoje um pouco sobre buscar Deus mesmo em primeiro lugar, né? E é interessante essa pauta, né? O antes de casar vou buscar Deus, mas Deus não, a gente não vê, né? Na verdade, Deus vai nos dar a direção, né? E às vezes a gente fica tão obcecado, tão focado, é como aquela pessoa que adora fazer uma ginástica e ela tá focada na dieta, ela tá focada em emagrecer, então ela não quer saber de nada. Ela quer aquilo e aquele objetivo. Sim. E nós, como mulheres, às vezes, por o relógio biológico tá a passar, ou por necessidade de que não querer ficar mais sozinha, eu preciso daquilo, então eu quero casar, e eu preciso, e às vezes não vê o que está por trás de tudo eu preciso, não é? Exatamente. E não colocar Deus em primeiro lugar para Ele dar a direção, às vezes a pessoa fica perdida. Por isso que depois tem consequências daquele ato do eu querer. Das emoções, e né? das emoções, né? Exato. Porque as emoções florescem, né? Aquele momento do tipo, ai, eu tô ficando velha, tô ficando acabada, meu Deus, eu não posso ficar sozinha. Olha, minhas amigas todas já casaram. Já tem né? filhos. Já tem filhos. E eu tô aqui. E eu tô aqui. Como titia? Não posso ficar. E a pessoa, às vezes, vai na emoção, às vezes perde o controle dessas emoções e toma atitudes erradas. Né? Exato. Então, assim, a pergunta que se faz hoje é: qual é a primeira coisa que nós temos que fazer para sermos felizes no nosso casamento? Porque nós estamos falando sobre antes de casar. Yeah. E é importante nós entendermos que é uma decisão muito séria. Yeah. Não é brincar de casinha. Exato. Né? Não é pegar a bonequinha, você é o papai, eu sou a mamãe, tá aqui o nosso filho. Brincamos, acabou aquela brincadeira, cada um vai para sua casa e já está. Não, não é isso. É uma decisão muito importante. Então, o que nós precisamos de fazer para ter um casamento feliz, né? O que precisa? Primeiro é Deus, né? Sim. Deus tem que estar no centro de tudo. E depois a pessoa entender, porque às vezes ela pensa que aquela pessoa é a pessoa certa. E não é por aí que a pessoa tem que ver. Primeiro ela tem que saber a opinião de Deus, o que Deus acha, não é? E Deus vai ajudá-la a entender se aquela pessoa que ela tem buscado, que ela tem visto, é verdadeiramente aquilo para ela. Então, nunca se pode tomar decisões, ou como que a gente acabou de dizer, precipitadas, colocando as emoções. Ai, mas ele é uma pessoa encantadora. Ai, mas é uma pessoa tão amorosa. Ai, mas tem outras coisas que tem que estar junto nesse pacote para ter esse casamento feliz. Exatamente. Não é só porque ele é encantador, ou porque ele é um gentleman, ou porque ele paga as coisas, ou porque ele é uma pessoa que fala muito bem. Não é só isso. Existem as características, claro. Mas, em primeiro lugar, nós, como mulheres, temos que entender, buscar uma pessoa que está na mesma visão que a gente. No mesmo caminho. No mesmo caminho. Exato. Está na mesma ligação. Exato. Porque se eu pego uma pessoa que não está, depois mais pra frente, a gente não vai estar ligados. Exatamente. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, não é? É procurar a pessoa certa, né? Yeah. A pessoa certa para estar do nosso lado. É procurar mesmo a pessoa certa para poder partilhar uma vida. Porque casamento é partilhar. Yeah. Partilhar momentos bons, momentos menos bons. E assim, e a gente sabe que você é uma mulher casada. Claro. Já tem quanto tempo de casada? 7 anos de casada. 7 anos. Ainda Uau, fiz esse arrasou. ano, olha, já, 7 já anos. fez 7 anos. Maravilhoso. E agora já tem um bebê. Já tem um bebê. Né? Tudo na nossa vida muda. Sim, claro. Né? Muda. É uma coisa que a gente vai construindo, não é? Dia após dia e vai mudando, né? Modificando. Quando a gente começou a casar é uma coisa, depois dentro do casamento é outra, depois vem os filhos. Exato. Isso tudo é uma ligação. É uma ligação verdade. entre a mulher e o homem, né? Exatamente. É interessante quando fala sobre buscar a pessoa certa, porque nós temos uma visão do que é certo.
para nós. Yeah. Nós temos essa visão e Sim. achamos que é a melhor. Yeah. Desculpa lá, mas ninguém sabe mais da minha vida do que eu mesma, né? Então nós temos muito essa concepção de que nós sabemos o que é melhor para nós. Yeah. Entretanto, nós temos que ver e pedir a sabedoria de Deus. Será que essa pessoa que é certa aos meus olhos, será que ela é aquilo que Deus tem para mim? Às vezes as pessoas, elas rotulam Deus, um Deus muito distante, um Deus muito longe, um Deus que, enfim, não vale a pena. Mas não. O Deus, ele é tão pertinho e buscar primeiro ele é você sentar como uma conversa, como você mesmo disse, Yeah. é sentar e falar assim, olha, Deus, é assim, tem o fulano de tal e eu tô sentindo ali qualquer coisa por ele, mas eu preciso da tua sabedoria para saber se é a pessoa certa para mim. Eu acho que é, mas será que é? Né? Porque às vezes nós estamos envolvidos nas nossas emoções e acabamos não vendo pequenos detalhes que vão se tornar um tsunami, né? São Exato. pequeninas gotas no oceano que vai se transformar num tsunami depois do sim. Sim, exato. Depois do sim, isso acaba acontecendo algo que desestrutura um casamento. Por quê? Porque tomou uma decisão baseada nas suas emoções. Exato. E falamos também sobre o amor e o sentimento, né? O amor é uma decisão, eu decido amar a outra pessoa como ela é, do jeito que ela é e ponto final. Não é assim, estou sentindo amor. Ai, que agora eu tô sentindo. E amanhã se você acordar sem sentir? Exatamente. Depois de amanhã e depois de amanhã. Depois de amanhã. É. Como é que nós mantemos um casamento? Exato, Né? exato. Então precisamos de entender se realmente é da vontade ou não é da vontade. Como? Pedindo sabedoria. Então, quando nós pedimos sabedoria, Deus vai aparecer, de alguma maneira. E temos que entender que é aquilo que você falou, a pessoa certa, ela tem que estar no mesmo caminho, né? Exato. Isso que é imaginar o seu futuro. Então, para mim poder ser feliz no meu casamento, eu primeiro preciso de ser uma pessoa realizada. Comigo mesma. Eu não estou dizendo de bens materiais. Eu estou falando realizada internamente. A pessoa está sozinha, feliz sozinha, feliz acompanhada e está tudo bem. E depois ela idealiza um futuro, né? E imagina. E são essas imagens que ela vai trazer para ela. É Sim. isso, né? E nesse caso, por exemplo, a pessoa, quando ela precisa ter a pessoa certa, ela, nesse caso, ela precisa verificar como é que ela quer, qual é a pessoa que ela quer, qual as características que ela quer desta pessoa, o que essa pessoa tem que ter e o que essa pessoa não tem que ter, porque também tem isso. Porque às vezes, será que eu vou suportar este defeito? Será que eu vou querer... Então, com Deus, não é só falar assim, Deus, olha, eu gosto dessa pessoa, não sei se essa pessoa é certa, mas eu tô aqui com alguns pontos, não é? Sim. Que eu acho que esses pontos, para mim, é suportável, mas também tem esses pontos que para mim já não é. Sim. Então, são coisas que ela vai analisar Sim. nesse ato dela estar conhecendo essa pessoa. Exato. Então, se aquelas qualidades, poxa, tá legal, implica, não, é isso mesmo. E aqueles defeitos, não, esse defeito ele tem, eu consigo, esse aqui também, esse aqui ele não tem, ótimo. Não, esse aqui ele tem, meu Deus, é terrível para mim. Então, por que eu vou dar um passo? Isso é importante. Então, e é aquilo que nós falamos da pessoa estar no mesmo caminho, se eu quero uma pessoa no mesmo caminho que eu também tenho que ver isso. Exato. Para onde ela está indo, o que ela quer fazer, qual é o futuro dela, se ela quer ter filho ou não, se ela quer morar numa cidade ou se ela quer viver viajando. Tem Sim. todos esses fatores. Se ela é muito aventureira, gosta de esportes, gosta de coisas, e eu sou uma pessoa parada. Então, tudo tem que ligar. Agora, tem coisas, é claro, que é ajustável, né? Sim. Às vezes, por exemplo, a pessoa gosta de, sei lá, ir pra praia o tempo todo. Adora praia. Por ela, eu deixo de fazer qualquer coisa para ir à praia. Não há problema, coisinhas simples. Né? Sim. Agora, se são coisas que vai te afetar Sim. no seu dia a dia, então por que eu vou dar um passo do sim? Sim, porque o casamento não acontece, né, sem querer. Não acontece porque tinha que acontecer. O casamento ele acontece porque duas pessoas decidiram estar juntas, Exato. não é? E como nós devemos imaginar o nosso futuro? Como mulheres. Como mulheres. Exato, como mulheres.
O imaginar é a gente desejar a coisa que nós queremos para nós. No caso, eu quero ter um casamento feliz, mas como? Eu quero ter filhos, eu quero que essa pessoa faça assim, faça assado. A gente tem que usar a quarta dimensão, que é o imaginar verdadeiramente. Aquilo acontecendo. Às vezes a gente assiste um filme, tá lá no filme e tal, e depois à noite sonha que você tá no filme e tal, e tá vivendo aquilo. Sim. Isso já é imaginação, Exato. né? É a mesma coisa pra gente. Eu quero o quê? Eu quero um marido que seja íntegro, que seja correto, que seja honesto, que cuida de mim, que cuida dos meus filhos, que coloca Deus em primeiro lugar. Então eu vou imaginar tudo isso. Exato. Porque a gente tem que usar o poder da imaginação. A quarta dimensão é o poder da imaginação. Exato. É interessante nós, aquilo que você tinha dito, né? De nós listarmos. Né? Eu conheço alguém que, no caso, você também deve conhecer. Sim. Deve conhecer, não, conhece porque é sua mãe. Acho que com certeza eu conheço. Exato. E foi muito interessante a história da sua mãe. Nós, numa conversa, ela me contou como ela idealizou o marido. Não é? Como ela idealizou o marido perfeito, porque tinha vindo de casamentos, enfim, que não deram certos e tudo mais. E começou, então, a buscar em Deus, né? A sabedoria de Deus para aquilo que ela queria para ela. Então, ela falou que ela aprendeu com a Cristel, não é? Com a Cristel Tadeu, com esses livros que nós temos disponíveis na editora Curiacos. Então, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp e pedir maiores informações. Não só esse, como inúmeros livros, inúmeros materiais para nós podermos aprender como construir um casamento, e não só um casamento, todas as áreas da nossa vida. Então, ela me falou que ela listou, né, o marido ideal. Sim. E eu perguntei, mas listou como? E ela falou assim, não, eu listei mesmo, eu acho que você sabe dessa história até melhor do que eu. Sim, sim. E não só ela fez isso, eu também fiz isso. Ah, você porque também? Porque eu fiz também, eu então utilizei o livro e é exatamente assim. Porque assim, às vezes a gente pede coisas para Deus e fala assim, eu queria um carro. Tá bem, mas que tipo de carro você quer? Sim. Você tem que ser específico. Sim. Essa parte do imaginar, eu tenho que ser específico com Deus daquilo que eu quero. Sim. Então, eu peguei a lista e coloquei coisas boas do que eu quero na pessoa. Eu quero que a pessoa seja assim, seja assado, seja alto, baixo, magro. Isso, dá um exemplo. Vamos lá, exemplo, dá uma quero lista. Que ela seja, como é que eu faço? Eu quero que ele seja alto, eu quero que ele seja moreno ou magro, eu quero que ele seja... da cor X, da cor achar, o olho assim. Nossa! Específico. É mesmo específico. Depois, eu quero que ele seja uma pessoa amorosa, eu quero que ele busque primeiro Deus em primeiro lugar, eu quero que ele seja fiel, eu quero que ele seja íntegro, eu quero que ele seja honesto. Eu não quero que ele bebe, já é uma coisa que eu já não quero. Eu não quero que ele fuma, eu não quero que ele... Então, coisas específicas é que a gente tem que desejar naquela pessoa que nós queremos. Numa lista, né? Numa lista. Isso, e depois, e aí fazemos aquela lista, não é? Sim. Preparamos tudo e temos que pensar também naquele fato do que você... Tipo de vida, né, que você quer ter, como você falou. Pronto. Uma vida ativa, uma vida não ativa. Eu quero que a pessoa viaja, eu quero viajar, não quero morar aqui, não quero estar no Brasil, eu quero para a Europa. Eu quero construir minha vida nos Estados Unidos e a pessoa também tem que querer, entende? Sim. São coisas que talvez eu queira, mas aquela pessoa não quer, então não está construindo... Isso traz problema para o casamento. Traz problema, porque eu quero uma coisa e ele quer outra, então... A direção não está igual. Ele está indo para um caminho, eu estou indo para o outro. Aí que já não é um casamento. Sim. Porque você não está com a sua família, porque isso já gera e acontece muitas pessoas assim, que um está num lugar, outro está no outro, e não se alinha. Então, já aí eu tenho que saber. Eu quero que ele seja um homem de negócio. Eu quero que ele tenha uma empresa. Eu quero que ele trabalhe assim. Eu gosto de viajar, quero viajar. Então, coisas específicas nós temos que colocar para conversar com Deus. Porque as pessoas pensam que isso é um pouco banal, né? Eles acham que isso não funciona, mas funciona sim. Claro que funciona. Né? Porque tudo que nós imaginamos e tudo que nós queremos acontece, né? Acontece. A gente não tem, às vezes, um plano de fazer uma faculdade. Eu imagino, olha, eu vou fazer uma faculdade, né? E aí eu vou para essa faculdade e eu sei o que eu quero ser, né? Se eu vou fazer uma faculdade de Direito, é porque eu quero ser uma advogada, eu vou ser uma juíza, eu vou ser uma promotora. Eu tenho um objetivo. Então eu vou. O que eu tenho que fazer? Só sonhar? Só imaginar? Eu tô aqui imaginando, sentada no sofá, bebendo meu chazinho, imaginando que eu vou ser uma juíza.
eu vou sair daqui? Não. Então eu tenho que idealizar. E a mesma coisa no casamento. E não só idealizar, agir, né? Porque pois. essa parte de a gente Exatamente. escrever é uma ação. Exatamente. É a mesma coisa que você acabou de dizer, o juiz que está sentado, ele não vai ser juiz se ele não agir, se ele não for atrás da faculdade que ele quer, qual local Exatamente. que ele quer estudar, o que ele precisa para fazer aquela graduação. É a mesma coisa nós, a pessoa que quer casar. O que ela quer? Eu quero um homem perfeito? Me desculpa, mas homem perfeito não existe. É bem isso. Seja franca com as nossas meninas lá em casa. Não existe. Defeitos todos temos, problemas também temos, mas isso é solucionado com aquilo que um é parceiro do outro. Sim. Então, tudo isso é na minha ação que eu estou idealizando para essa pessoa. Exato. Que é a pessoa que eu quero, que é a Sim. pessoa certa. Mas às vezes a gente pergunta, mas como é que Deus vai me ajudar para conseguir a pessoa certa, né? Mas por que eu tenho que falar com Deus? Porque Deus é o dom de tudo. Ele é que vai ajudar a mostrar o caminho para aquela pessoa. Exato, exato. E é interessante que todos nós queremos, e eu já sou casada, você também já é casado, mas talvez essas pessoas que estão nos assistindo, essas mulheres, tenham aí no meio alguém que queira casar, né? E a pergunta é, como é que eu faço para achar? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, nós temos que pedir direção. E a segunda coisa, nós temos que ouvir. Ouvir quem? A voz de Deus. Yeah. E as pessoas pensam, ouvir a voz de Deus, parece que a gente vai ouvir assim como é que chama aquele troço que a gente põe assim, um alto-falante? Que a gente fala? Sim. E assim, a voz de Deus. Não tem nada a ver, né? Não é desta maneira somente que Deus fala. Obviamente, se ele precisar de usar um alto-falante, ele vai usar. Se você não está ouvindo em todas as coisas, não é? Deus está falando, pode usar até de qualquer coisa, não é? Exato. Por isso que nós temos mesmo que ter os olhos bem abertos. Tem que ter os olhos bem abertos no sentido de que eu tenho que escolher uma pessoa que minimamente entra dentro da minha lista daquilo que eu quero e o propósito que eu quero para minha vida. Para não escapar algo importante, que é o coração da pessoa. Porque nós não sabemos o que vai no coração do outro. Yeah. A gente sabe aquilo que ele mostra. Sim. Mas o que realmente vai dentro do coração, ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai no meu, também não sei o que vai no seu. Yeah. Você só vai saber o que vai no meu coração se eu falar. Se eu não falar, você não vai saber. Sim. Se eu quiser demonstrar que eu tô toda feliz, toda radiante, mas o meu coração tá triste, tá magoado, eu consigo, né? Então, nós buscando isso, nós conseguimos perceber, porque Deus, ele é um Deus que conhece toda a gente. Sim. Toda a gente. E ele conhece muito mais do que nós mesmos. Exato, todo mundo. Ninguém fica fora disso. Deus não aparece como nós pensamos. Sim. Ele aparece da maneira que ele achar que tem que ser. Exato. E é interessante que nós estamos falando num canal de televisão, num programa maravilhoso, que é um programa voltado mesmo para as mulheres. E são temas tão importantes para a gente poder vencer. Hoje nós estamos falando sobre antes de casar. Mas isso cabe para toda a sua vida, para todas as áreas da sua vida. Se nós conseguimos ouvir o que Deus tem para nós, nós vamos conhecer a verdadeira felicidade. Yeah. A verdadeira, porque existem as felicidades supérfluas, né? Tudo que a gente vê, um carro novo, uma casa nova, um miminho, filhos, isso tudo é muito aqui. Mas a verdadeira felicidade, aquela que nada e nem ninguém consegue suprir, a gente só encontra nele. Sim. Então eu acredito que ele tem sempre o melhor para nós. Sim, sempre. Ele sempre vai ter o melhor. E a gente precisa de ouvir, né? Ouvir como, né? Então aqui, como Deus fala, né? E vamos tornar isso no ato, não uma coisa muito religiosa, porque sim. O povo lá fora, o mundo, não é? As mulheres, vamos levar isso de uma maneira mais que você entenda. E se você tiver alguma dúvida também, é só você entrar em contato conosco, que a nossa equipe vai tirando as suas dúvidas, vai conversando com você, porque aqui são segredos para nós mulheres vencermos. Exatamente, para nós mulheres vencermos, né? Claro. E aqui tem alguns pontos que fala nesse livro também, de como Deus fala, através da sua palavra. Como assim? A gente, quando está na comunhão com Deus, né? Naquela parte que a gente está falando com Deus, como nós falamos, eu e você, é a mesma coisa que eu posso fazer com Deus. Eu vou ler a palavra, vou ler a Bíblia. A Bíblia é um manual, sim. né? E a pessoa pode ler e falar
E através da palavra dele, aquilo vai tocar no coração da pessoa. Já Sim. teve experiências, tem pessoas que já teve experiência com isso. E não só, e às vezes a gente pensa que é aquilo que você falou. Às vezes Deus vem e vai falar em voz altiva. Eu tô esperando isso, né? Às vezes a pessoa tá esperando ele sentar e falar assim, olha aqui, vai acorda. me dizer, olha, é esse, não é aquele. Não, não é assim. E Deus fala dentro de nós. E uma das coisas que Deus nos mostra é, quando vamos dar um passo, Sim. a gente sente uma paz. Ou não. Ou não. Ou às vezes a gente sente aquela alegria, ou não. Eu acredito que muita gente está se identificando com isso. Aí, às vezes, aquele passo que eu acho que é o certo, às vezes tem uma coisa que está nos oprimindo por dentro, um mal-estar, né? Um nó. Isso também já é um sinal. Se eu devo dar aquele passo ou não. Um exemplo assim, sabe quando a gente vai fazer alguma coisa que não é suposto nós fazermos, né? Quando a gente é jovem, Claro. não é verdade? Então a mãe fala, não pode fazer isso. Tá bem, não vou fazer. Mas escondidinho, vou lá e vou fazer. O coração fica... Parece que vai se saltar pela boca, um frio na barriga. Por quê? Porque tá me mostrando que aquilo não é legal, Exatamente. Não é para se fazer dessa maneira. E aí tá o Espírito Santo em nós, né? Deus falando dentro de nós. Não é dessa maneira. E às vezes as pessoas falam, Espírito Santo, não sei o quê, o que é isso? Não, todo mundo sente isso. Qualquer pessoa sente isso. Sim, aquela impressão, aquela intuição. Não vou por aqui, eu vou por aqui, porque talvez aqui não sei o quê. Eu vou fazer isso aqui. Não vou escolher isso, eu vou escolher aquilo. Aquela intuição, que na verdade... Essa intuição já é mesmo Deus, né? Exato. Porque às vezes a gente no próprio trabalho, tá ali e tal, e aí a sua amiga fala qualquer coisa, e você mesmo já sente e fala que não é para você fazer. Isso já é Deus falando, não faça. Exato. A pessoa acreditando ou não. Acreditando ou não. Exato. E a mesma coisa é a pessoa certa. Deus vai mostrar também com esses sinais. Às vezes Deus pode falar através da palavra, com certeza. Através de alguém, também utiliza. Mas mais válido é isso por dentro. Sim. Porque, por exemplo, quando a coisa é positiva, valendo, é aquela paz, é aquela... saciedade, aquela coisa que te deixa leve. Mas as mulheres, muitas vezes, porque nós somos movidas por sentimentos, né? Por hormônios e um monte de outra coisa, né? Pronto, porque nós somos mulheres. Então, assim, nós às vezes pensamos que a euforia tá na hora de tomar decisão, porque tem que ser agora. Eu não me canso e vou repetir quantas vezes for preciso, que eu tive aqui com a Manu e foi engraçadíssima a nossa conversa, porque nós falamos sobre o que é o namoro, né? E o porquê de namorar, né? E ela falou assim que as emoções, né, principalmente de uma pessoa jovem, e não só jovem, aquela também que o relógio está batendo. Porque o relógio está batendo biológico. Então, e a pessoa ela precisa. Então, ela escolhe qualquer um. Mas não, nós não podemos escolher qualquer um. E nessa hora, não é o ato de você fazer nada. Exato. Tá aqui. Porque as pessoas pensam que isso Pensa aqui que nessa eu preciso. hora eu tenho que fazer. Não. É quando você não sente nada. Exatamente. Quando você tá tranquila. É quando você não sente nada. Eu acho isso interessante. Você está esperando em Deus, porque você já conversou com Ele. Sim. Já mostrou, já apresentou, falou, né? Já apresentou a listinha. Conversa. Já mostrei a listinha, já conversei. E aí você tá assim, então, Deus, que hora você vai me responder? Então, Deus. Não, a pessoa tem que estar tranquila na posição do tipo, tô em paz. Sim. Já orei, já falei, já conversei, tá tudo certo. Tá tudo certo. Vou viver minha vida, vou viver, vou ficar tranquila. Exatamente. Porque uma hora vai vir a resposta. Exatamente. Quando nós estamos à espera, é isso. Nós temos que agradecer. Agradecer a quem? Agradecer porque você já encontrou aquele homem que você idealizou. Exato. E outra coisa que é interessante é, encontrei, ok. Então, eu tô aqui conversando com o fulano tá aqui lá do meu trabalho, ou se não lá da igreja onde eu tô, enfim. Tô aqui com ele e tal, e eu vou conversando. E aquilo vai, né? Afinal, o amor eros tá aqui. Uma química, uma coisa. Chegou o momento, então, de nós pararmos, se afastarmos e observarmos.
Meu pai, eu não sei se você deve ser velho, mas tá tudo bem. Vocês que estão aí vão me entender. Meu pai dizia que nós temos que flertar primeiro antes de criar um relacionamento com alguém. O que significa flertar? Significa você conhecer, você passear com a pessoa, você ouvir os sonhos dela, você estar com ela, conhecer a família, serem amigos primeiro, para depois então tentarem alguma coisa. Por quê? Porque senão o cara, ele acaba falando pra você aquilo que você quer ouvir. Claro. Óbvio. Vamos supor que você vai à igreja. Obviamente, se ele não for na igreja, ele vai falar, eu vou na igreja também. Sim. Né? Eu faço isso que você está fazendo, claro. Claro que eu faço, claro que eu faço. Eu adoro viajar. E o cara não gosta de sair de casa nem pra ir na padaria. Exatamente. Eu adoro praia. E o cara detesta sol, tem alergia de sol. Mas ele quer te conquistar. Então, nós precisamos de ter a listinha aí ticando os pontos. Exato. Os pontos importantes para nós. Sim. Olha, eu sou uma pessoa que gosta muito de comer e dormir. Será que ele gosta de comer e dormir? Ou será que para ele dormir é uma perca de tempo? Ou será que ele é o senhor fitness? Nesse momento que você acabou de dizer da amizade, do conhecer, é que a pessoa vai ver se tá dentro do parâmetro que ela quer. Exatamente. Exatamente assim. É na amizade, no conhecer, do dia a dia, de ver como a pessoa trata os seus pais, de como a pessoa lida com situações talvez não tão fáceis. Exato. São isso que a gente vê antes de casar. Exato. Porque depois que casar, minha filha, já foi. fechou o olho, já foi, ora a Deus. E vamos em frente. Vamos em frente. É interessante que por isso que é importante nós controlarmos as nossas emoções. Por isso que o nosso amor não é apenas um sentimento. É algo que nós decidimos. Então eu vou controlar. Por que eu preciso de controlar? Porque eu preciso de saber quem ele é. Né? E nesse momento do rebuliço das emoções é que a gente tem que se aquietar. Não é o momento da decisão, de jeito nenhum. Isso é pra tudo na vida. Sim. Porque a gente, como mulher, às vezes toma decisões em tudo, que já quer resolver, que já quer fazer. A gente não sabe, porque a gente nasceu de quê? Essa coisa. 2 meses. De 2 meses. A gente não quer esperar 9 meses, a gente não quer esperar o tempo, a gente quer resolver. Exato. E às vezes o resolver não traz consequências boas. O resultado que a gente queria. Então, Sermos às vezes nessas emoções é o calor das emoções, né? A gente tem que estar o quê? Sim. Abaixo o calor, tranquilo, na paz. E aí que eu vou tomar a decisão. Sim. Porque não quer dizer que eu conhecendo essa pessoa, é essa pessoa certa e eu já vou casar. Não é isso. Você está fazendo um momento que você está conhecendo a pessoa, vendo os pontos, vendo se aquilo condiz com o que você quer, se está no seu caminho, para que depois você possa tomar a decisão certa. Exato. É muito interessante essa cena do você tomar uma decisão, porque às vezes a gente quer nos colocar no lugar de Deus. Sim. Né? Senhor, tá aqui, ó, já apresentei, eu quero fulano, eu quero ele magro, eu quero ele alto, eu quero ele cheio de dinheiro, eu quero que ele me traga as flores todos os dias e pronto. Aí eu olho pra alguém que é baixo, que não é nada, zero romântico, mas eu me encantei. E não é que eu me encantei por essa pessoa e já falo, Senhor, eu achei. Aí Deus fala, não achou não. Tá aí um nó qualquer no seu estômago. Você não tá vendo? Não, nada a ver. Tudo bem, não tem problema. Eu não me importo. E quando diz o sim, quando tá em casa, espera o buquê de flor. E esse buquê nunca chega. E ela se torna uma mulher frustrada. E depois, quando casa, fica frustrada. Nada daquilo que ela acreditou e idealizou aconteceu. Exatamente. E depois fica num casamento ruim, né? Porque nós não podemos tomar as vezes de Deus da nossa vida. Não podemos, não vale a pena. Nós temos que ser guiados por Ele. E só Deus sabe o que cada um tem no coração. Sim. Pode estar ali tudo por fora, não é? Assim, eu tenho um rótulo, mas o conteúdo não é o que o rótulo me diz que ele é. O sumo de laranja. Exato. Tem ali um sumo de laranja no rótulo. Mas dentro eu tenho um líquido preto, um café. Mas o rótulo diz que é sumo de laranja. Exato. Mas dentro tem café. Não interessa se é sumo de laranja. O que interessa é que dentro
é o que importa. É aquilo que eu disse na dica do dia, né? A vaidade. A mulher, ela anda tão preocupada com a parte externa, Que esquece o interno, né? que é a verdadeira beleza. Yeah. Que é uma beleza que vai durar pra sempre. Mas também não quer dizer que a pessoa não possa passar um batom, Ah, não, pelo amor de Deus, né? Não, vamos ajudar aqui, Vamos né? ajudar, né? Não quer dizer que a pessoa não possa fazer uma unha, cuidar de um cabelo, claro, né? Pelo sem amor de Deus. dúvida, ficar cheirosinha. Mulheres. Primeiro porque também o homem é muito visual. Claro. O homem muito vai visual. por aquilo que ele vê, né? Yeah. Então... Mas ela tem que ser íntegra. Os valores que não podem ser trocados, né? Exatamente, Os não é valores só que o não pode ser externo. trocado. E é a o mesma interno. coisa que ela, que isso que você acabou de dizer. Às vezes a pessoa só tá por externo, do que eu fiquei doida por aquela pessoa, mas o interno dela não bate nada com o que eu quero. Sim, pouco importa, né? Tipo, pouco importa, por quê? Porque é sarado, porque é bonito. E depois porque... sofre no casamento e não sabe por que tá sofrendo Não, as culpa o consequências e culpa o outro. Exato. É ele que é o errado, é ele que é isso, é ele que... Não. A questão é que você antecipou, não verificou as coisas. Ai, mas se vocês... É porque às vezes as pessoas devem pensar em casa, né? Ai, mas vocês estão falando isso. É muita preparação. Mas é alguém uma que preparação. É alguém que você vai viver Porque a você vida vai ver inteira. a vida inteira. É uma decisão que não é você... Se eu tomo café hoje ou se eu não tomo amanhã, Exato. não é? Não é assim, você já parou pra pensar que é uma vida inteira. É dormir e acordar com a mesma pessoa. Exatamente. E até o livro fala que nessa situação da gente escolher a pessoa, nós temos que nos preparar para esse ato do casamento. Nós temos que nos preparar. Isso quer dizer o quê? Eu escolhi a pessoa, fiz a minha lista, mas espera aí, tem coisas que temos que colocar a limpo. Nessa convivência com a pessoa, de conhecer, é onde vocês vão definir coisas da vida, do casamento, das finanças, quem paga o quê, quem deixa de fazer o quê, quem faz o quê, quem limpa o quê, em conjunto. Exato. É nessa convivência, dessa amizade, é que vai fazer com que você vai decidir o sim. Porque é um plano, né? Porque é um plano, não é só as características. Mas assim, eles pensam que o plano é só o casamento, a festa, né? Agora vamos planear o nosso casamento. Senta, passa não sei quanto tempo planeando o casamento. Exato. A festa. A festa. Não é? Porque Sim ou não? acho que é só a festa que é exato. É o casamento, né? Vamos ali, vamos aqui. Vamos casar quando? Sei lá, abril. Que dia? Não sei também. 25, sei lá. Então, dia 25 de abril, nós estamos... Que mês nós estamos? Abril? Não pode ser abril. 25 de abril de 2000 e qualquer coisa. Então, eu vou de hoje até o dia do meu casamento, eu só penso na festa. É roupa, é maquiagem, é decoração, é emenda, é convidado, é lembrança, é isso, é aquilo, aquilo outro. Eu não caso, hoje caso, e vou lá no buffet, entro, caso e vou embora. Não, tem toda uma preparação, mas as pessoas não querem fazer isso na vida real. Exato. É na vida real, porque o casamento ele acaba. E depois, onde que a pessoa vai morar? Exato. O que ela vai comer? Pagar as contas? E quem vai fazer a compra do mercado? Eu não gosto de lavar louça, será que ele gosta? Pois. Eu não gosto de cozinhar, será que ele gosta? Pois. Tudo isso... Será que ele gosta de um fast food? Ou será que ele gosta da comidinha, arrozinho, feijão? Exato. E eu não gosto. É interessante isso. As pessoas pensam que... Ah, mas são essas coisinhas, são coisinhas. Não, são essas são coisinhas, né? Que cria conflito. Que destroem o que casamento. destrói o casamento. Se isso não for falado e conversado mesmo, e tem que ser uma coisa aberta. Não pode ser uma coisinha que vai se descobrir depois. Casa com a pessoa e depois descobre que o futuro tem uma dívida de 10 mil reais. Né? Casa com a pessoa e descobre no casamento que ele é vegano, não come carne. Que ele é vegano e não come carne. Não, pelo amor de Deus. Tudo isso tem que se falar, né? Sim. E tem que se conversar. Por isso que gera o tempo. Não é assim, eu conheci hoje o fulano e amanhã já vou casar. Sim. Tem que ter o tempo de conhecer. Sim. Não pode no ato já querer casar e... Não, é isso que você está se preparando para o casamento. E vou dizer que às vezes nós tomamos essa decisão, porque assim, eu conheci e casei, porque eu não sabia melhor. Eu também. Mas é porque a gente eu não sabia melhor, então não sabia melhor também. Conheci e casei. Só que eu tive que... Como é que eu vou dizer? Eu tive que me reestruturar para estar há 20 anos casada. Porque o primeiro ano de namoro,
foi uma maravilha. É maravilhoso. Maravilhoso. Aquele ano de namoro, tá vendo? Aquele homem assim, aquele ano que era chocolate, Tudo maravilhoso. O almoço na cama. A comida é maravilhosa. Tudo é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Tudo. Toalha molhada na cama? Na cama? Ai, tão fofo. Qual o problema? Colocou aqui só pra esfriar a cama pra mim deitar. Entende? É. Aquela roupa jogada no chão. Qual o Ai, problema? coitado. Não tem problema. Só que depois passou. Sim. Né? Aí quando passou, eu tive que o quê? Me reestruturar internamente. Porque a separação não é pauta de conversa. A separação não tá na mesa, e sim a superação. Sim. Por quê? Porque a gente tem que ser forte. Sim. Nós precisamos de ser forte. E nos dias de hoje, nós precisamos mesmo de ser fortes. Ter uma opinião forte. A minha opinião era, casamento é pra vida toda. Eu vou fazer esse casamento dar certo. Sentamos, conversamos e hoje deu certo e tá dando certo. Temos frutos maravilhosos. Somos nossos 2 filhos, como você também. Tem o fruto que é o seu menino. Mas a gente tem que ensinar as pessoas que você precisa de tomar uma decisão. Independentemente se casou ontem, tipo, conheceu hoje e casou amanhã, ou conheceu hoje e casa daqui 30 anos. Você tem que tomar uma decisão. E nesse caso que você está dizendo de a pessoa casou hoje, namorou hoje, né, e casou amanhã, ela também pode conhecer coisas minimamente para saber se aquilo vai se adequar. Exato. Não quer dizer que, eu tô dizendo assim, não quero dizer que a pessoa tem que ficar 2, 3, 4 anos para depois casar. Não. Se ela já tiver um mínimo, que é isso que nós falamos, da lista, de se colocar coisas básicas que nós acabamos de falar, de comida, de coisas básicas, corriqueiras, porque é isso que destrói o casamento. Exato. Ela pode, claro, namorar e depois casar, não há problema. A questão é que ela tem que saber... Ela tem que entender que a vida vai mudar. Exato. Vai mudar. Vai mudar. Não vale a pena. Tem. A vida vai mudar. E é interessante, você falou sobre a 4ª dimensão, né? A 4ª dimensão nós podemos usar na nossa imaginação, como também em imagens. Sim. Em imagens mesmo, sabe? É você colar mesmo lá no espelho lá do seu banheiro, toda vez que você vai escovar os dentes, você tá lendo como você quer o seu casamento, você põe fotos de família felizes, porque você tá idealizando aquilo. Porque é um pensamento que gera um sentimento, que gera uma ação. Isso. Tudo aquilo que nós olhamos, é isso que nós vamos ter. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos nos alimentando. Aonde? Nas redes sociais, telenovelas. Redes sociais hoje em dia é só divórcio, é só briga, é só guerra, é só discussão. Porque nós divorciamos, estamos bem pela minha filha. Quer dizer, é uma família destruída. Exato. Né? Por quê? Por que é uma família destruída? Porque não tiveram a consciência de pensarem antes. Porque e quando tem filho, pior ainda. Pior ainda. Porque os pais acabam não sofrendo, mas quem sofre é a criança. Então a criança vai acabar banalizando a história do divórcio, da família destruída, desestruturada. E isso está nas nossas mãos. Nas mãos de quem? Dos adultos que resolveram viver juntos, construindo uma família. Obviamente que você vai ceder e eu também vou ceder. Claro. E aqui numa conversa a gente vai conseguir. Mas fazer 4ª dimensão é você imaginar. Né? Aqui, eu não sei se é em todas as áreas do Brasil, mas tinha um desenho animado que chamava O Mundo Fantástico de Bob. Que a gente sentava, o menininho sentava assim no sofá e ficava e ele ia pro mundo dele. E no mundo dele acontecia o que ele queria. Nada mais. Então a gente tem que entrar nesse mundo fantástico e idealizar as coisas e correr atrás para conseguir. Né? E o casamento perfeito é você abrir bem os olhos antes de casar. Bem mesmo. Tem que estar bem aberto e se preparar, porque é uma vida. Você vai construir uma vida, uma história. É você viver com essa pessoa todos os dias, construindo todos os dias. Não é uma coisa que você vai levantar, hoje é isso, hoje amanhã é outra coisa. Não. É uma decisão para o resto da sua vida.
Tá muito banalizada essa cena mesmo de casamento. E é o que você disse, as redes sociais, as telenovelas, youtubers, séries, filmes, são coisas que hoje em dia não nos alimentam de nada, porque isso só traz desgraça para nossa vida mesmo e para nossa Há família. algumas coisinhas assim, muito, mas muito superficial. Superficial, Mas eles querem incutir que é normal. Não é normal. Claro que não. É como eu disse, né? Casou, colou a folha. 2 folhas, A4. Pá, colei. Passei cola, pá. Agora eu não quero mais essas 2 folhas coladas. Eu vou ter que descolar. Quem consegue descolar? Sem uma ou outra estiver rasgada. Exato. Não dá pra descolar. Sim. Não dá. E quando descola, você vai rasgar. E alguém vai sair machucado ou os 2 vão sair machucados. Então, pra que se machucar? Exato. Vamos parar, vamos pensar. E é o que eles dizem lá fora, que isso é normal. Não é normal. Né? Mulher sofrer não é normal. Exato. Mulher viver num relacionamento abusivo não é normal. Exatamente. Não é normal você ser humilhado. Não, nada disso é normal. Claro que não. O normal é aquele negócio, buscar primeiro o reino de Deus. Aquilo que Deus sabe. O normal é nós sermos... É onde a gente começou, buscar o primeiro reino, né? E sermos felizes. E ser feliz. Exato. É feliz, é ter prazer de estar em casa, é ter prazer de estar com o marido, é ter prazer em tudo que faz. É muito, muito interessante isso, né? É muito interessante, porque é uma coisa que se a gente parar para realmente verificar todos esses pontos, hoje a pessoa pode ser uma mulher feliz. Sair daquilo que ela está vivendo e construir uma base forte com Deus, né? Exato. E quebrar muitos paradigmas, né? Ai, a mulher, para ser feliz, ela tem que ser uma mulher independente. Ela tem que ser uma mulher de sucesso. Aí tem aquela que não consegue ser independente. Tem aquela, tem que ser uma empresária de sucesso. Tem aquela que fica em casa cuidando do filho e do marido. Quer dizer, essa mulher não é feliz. Exatamente. Né? Eles rotulam a felicidade de uma maneira que não tem nada a ver. Você ser feliz é você se amar. Você ser feliz é você estar bem onde você está. Exato. Né? E construir um casamento é você que faz o casamento, não é o outro. É você que faz o seu casamento. Sim. Então, se você não está bem aqui, então você tem que sair daqui. Certo? Certo. Então, estamos aqui finalizando o nosso papo de hoje, Ellen. Foi maravilhoso mesmo. Bom. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Quero falar para essas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo que esse livro é um livro de cabeceira para você que ainda não casou, mas muito breve, nós estaremos aqui falando também para você que já é casada e que não sabia esses conteúdos, mas que já aconteceu. Também temos a solução, porque nós sabemos que temos a solução sempre para todas as circunstâncias da nossa vida. Basta nós queremos, porque o poder está nas nossas mãos. Então eu quero aqui agradecer a Ellen mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada. Não é? Foi um prazer e uma honra poder te receber. Quero que você diga lá umas palavras assim para nossas mulheres que estão nos assistindo. Nós ouvimos hoje, não é? Muito obrigada por estar aqui neste programa e entenda que esse propósito, né, que nós falamos hoje é sempre para ajudar vocês, mulheres, e entender que antes de casar, olhos bem abertos. E depois vai ter outros temas, como a Janaína disse, que vai falar sobre os casamentos, mas isso é muito importante para você que quer modificar a sua vida, a sua história e ser uma mulher feliz. Exatamente. E você que está nos assistindo, eu peço que você entre em contato conosco, não é? Participe, não esqueça de dar a sua opinião sobre esse tema, não esqueça de mandar de onde você está falando, mandar as suas fotos, porque eu tenho a certeza que juntas nós vamos fazer esse programa ser um sucesso como ele já é, ok? Então, eu me despeço e até uma próxima. Tchau, tchau. É isso mesmo, e finalizamos o nosso programa de hoje com essa convidada que foi um sucesso, é isso mesmo. Falamos sobre temas tão importantes, falamos sobre temas tão bons de ouvir, temas que vai fazer com que eu e você, mulheres que somos guerreiras, fortes, possamos viver a verdadeira felicidade aqui neste lugar. Exatamente.
buscando primeiro a Deus, fazendo também a nossa quarta dimensão, ouvindo aquilo que o nosso Deus, o nosso Pai, tem para cada uma de nós, escrevendo o nosso futuro e isso tudo para falar sobre estarmos com os olhos bem abertos antes do casamento. Porque é uma escolha única, eu tenho a certeza que você casa para ser feliz, então você precisa de programar o seu casamento, programar a pessoa, não é programar a festa, mas programar uma vida dois. Por isso, é importante você anotar e tomar nota de todas as nossas conversas, os nossos bate-papos. Se você tiver alguma dúvida, entrar em contato conosco. E aqui eu me despeço de todos vocês, lembrando que tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu sonho e realizo. Tchau, tchau!